Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, o capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 16 em diante. E enquanto você procura, eu quero nessa noite agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus, pela sua oportunidade de estar aqui. Também ao nosso presidente, pastor e doutor Elias Cardoso, nossa querida irmã Lígia, família pastoral, Deus abençoe. Deus abençoe aos nossos pastores Joinville, pastor Jeremias. E neles eu quero agradecer a Deus também por todos os pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros desta igreja, que aqui nessa noite vieram para cultuar a Deus. E eu tendo essa honra e o privilégio de ser o garçom que vai trazer o pão do céu para vocês, servir-vos a palavra de Deus. Deus abençoe a todos os membros dessa igreja, congregados, visitantes. Que bom estar aqui, que bom estar com vocês. As pessoas que estão aí nas mídias sociais, nesse momento cultuando a Deus conosco, recebendo a palavra, que Deus em Cristo vos abençoe. Já foram apresentados, minha esposa, Bruna Carina, só vou falar mais uma vez o nome dela. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Uma pessoa incrível, maravilhosa, que sempre esteve aí do meu lado. E ela me contou uma experiência que quando ela orou a Deus para o casamento, ela orou, ela disse: Deus, que o Senhor venha me dar um homem bonito, rico e inteligente. Deus falou: não, você pediu demais. Uma coisa só. Aí quando eu me arrumo, eu fico um pouco bonitinho, né? Gente, muito bom estar com vocês. Juízes 6, verso de número 16. Esqueci de apresentar o Leonardo, que está conosco, que Deus abençoe, leve aí conosco. Juízes 6, 16, olha o que está escrito. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora eu achei graça diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e ponha perante ti. E respondeu ele: eu esperarei até que tu retornes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e pães sem fermento de 1 efa de farinha. A carne pôs no cesto, o caldo numa panela, trouxe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo. E assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermentos. Então subiu o fogo da rocha, consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. E você diga graças a Deus. Podemos assentar? Muito obrigado. Meus irmãos, o texto que eu abri, ele é muito conhecido da igreja. E quantos já se pregaram? Quantas almas não se renderam? Quantos louvores não foi inspirado aqui neste texto? E normalmente, todo mundo frisa a ideia de que Gideão, com 300 homens, 300 cântaros, 300 trombetas, 300 tochas, e com 2 espadas, espada do Senhor e de Gideão, eles gritaram, venceu uma guerra assombrosa, humanamente falando, impossível de ser vencida. É claro que eu considero esses elementos, 300 homens, 300 cântaros, 300 trombetas, 300 tochas, como primordial dentro desta batalha que conduziu Gideão e o povo de Israel à vitória. São elementos que conduz, mas não são elementos primários
que levou Gideão a obter essa esmagadora vitória, triunfo sobre os inimigos do povo de Deus. Eu digo que não é um elemento primário porque o tema da nossa mensagem vai identificar exatamente qual foi o elemento primário que entra em primeiro lugar, que foi o ponto de partida e a garantia da vitória que Gideão teve nessa batalha. E aí eu quero pregar uma mensagem nessa noite subalterna ao tema a vitória no pão torrado. E a ideia e a proposta é exatamente essa, mostrar que os 300 homens, 300 cântaros, 300 trombetas e 300 tochas são elementos secundários. Se não fosse um pão torrado, a vitória não seria garantida. Mas vamos analisar um pouco a palavra. O livro de Gênesis capítulo 6 vai nos dizer que Israel está indo para o 7º ano, que eles estão subjugados pelos midianitas. Capítulo 6, verso 1, está indo para o 7º ano, que eles estão subjugados pelos midianitas. Israel, de acordo com o entendimento que nós temos da era dos juízes, eles tinham um problema com liderança. Isso porque Moisés, antes de morrer, ele preparou um discípulo. Ele preparou um líder, ou preparou líderes para assumir o comando do povo de Israel. Josué, ele cresceu, foi formado como obreiro, ali ao lado, sempre posto ao lado da tenda de Moisés. Josué, porém, quando ele morre, ele não deixa uma boa liderança, de maneira que a era dos juízes, que é marcada por um período de 4 a 5 séculos aproximadamente, a Bíblia faz questão de dizer que o povo fazia muitas vezes o que queria, tendo dificuldade assim com liderança, e sempre saindo fora dos parâmetros de Deus, quebrando princípios. Deus os entregava na mão dos inimigos, até que eles oravam, e Deus suscitava um líder, que vinha como juiz, um líder que vinha como um líder militar, e também trazendo uma direção espiritual para o povo, e o povo saía da mão dos opressores que o subjugavam. Observa que o livro de Juízes nos mostra um problema com liderança, com discípulos, gente que nos suceda. Jesus, ele, quando iniciou o seu ministério terreno, a primeira coisa que ele fez foi chamar discípulos, alunos, para serem treinados pelo bom mestre, para dar seguimento aos seus ensinamentos, e o pontapé no inicial ali na igreja, no seu primeiro século. Se nós observarmos, Jesus tinha 12 discípulos, que depois ele enviou, apóstolos, tinha mais 70, isso está descrito em Lucas capítulo 9, capítulo 10. Porém, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vai nos dizer que 120, ali dentro de Jerusalém, acontece a inauguração da igreja, no dia da festa judaica chamada Pentecoste, que se cumpre a festa no Atos capítulo 2. Por que eu estou dizendo isso? Jesus, ele era seguido por multidões, mas Jesus nunca investiu em multidões no que se refere à implantação da igreja. Para multidões, Jesus dava coisas. As pessoas queriam olho, ele dava. As pessoas queriam voltar a ouvir, ele curava. Alguém estava com fome, ele dava sanduíche à vontade. Agora, para a multidão ele dava coisas. Para a equipe, ele revelava segredos. Ele chamava em particular, e ele os treinava, ele mentoreava, ele discipulava. A igreja não cresceu por causa das multidões, a igreja cresceu por causa da equipe. Equipe, ela vem, recebe o ensinamento, é treinada, e ela vai e expande a propagação do Evangelho de Cristo. As multidões às vezes vêm, recebem alguma coisa, às vezes vai embora, e às vezes reclamando ainda, e só isso. Mas quem é equipe, quem é treinada, é gente que veste a camisa, e o reino de Deus pode contar. Jesus sempre apostou em equipe, ele chamava em particular, e ele treinava equipe. Josué não deixou uma boa equipe. Por isso nós encontramos os dias dos juízes com essa problemática.
Além do mais, nos dias dos juízes, o povo abandonou a Torá, já que os demais livros da Bíblia não estavam escritos ainda. O que nós tínhamos mais provável, talvez, era o livro de Josué, na primeira fase da era dos juízes. Então só tinha a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o povo abandonou a leitura da Torá. Também o povo abandonou o culto a Deus com os dízimos, as ofertas e as primícias que ele tinha que trazer constantemente ao altar. Quando eles não traziam, fazia parte do processo que levava a Deus os entregar na mão dos inimigos. Abandonaram a oração. E uma igreja, hoje, que não anda por esses princípios, é perigoso. É o conhecimento da palavra e a oração. O conhecimento da palavra produz cristãos eficazes. A oração faz com que com poder nós vamos e façamos a obra de Deus como Ele quer. É claro que o conhecimento sem a oração há um risco da igreja cair no formalismo. Agora, a oração sem o conhecimento, essa busca pelo poder, leva há um risco de cair no legalismo, de cair dentro de um radicalismo religioso, numa ortodoxia morta. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem me dado a alegria e o privilégio, eu tenho sido honrado em pregar algumas regionais de Perus. Eu estava falando com um dos líderes da regional de Parada de Taipas e também o de Mauá. E eu conversava com eles, eu disse uma coisa que me admirou dentro do Ministério de Perus, é que de vez em quando eu chego lá, e eu gosto de chegar sempre um pouquinho antes do culto iniciar, e os crentes estão tudo em joelho orando, buscando a face do Senhor. Uma igreja centrada na oração e na palavra é uma igreja que o adversário não pode parar. Atos dos Apóstolos nos diz as Escrituras que a igreja perseverava na oração e no ministério da palavra. Atos 6, verso 4. Por causa disso, o inimigo tentou parar a igreja por meio da perseguição, da infiltração, da distração e da oposição. Mas não conseguiu. Tentou pela oposição. Os próprios fariseus religiosos, no capítulo 4, se levantam para parar a igreja, parar os apóstolos, mas não teve sucesso. Pela infiltração, colocaram um casal hipócrita concernente às contribuições, chamado Ananias e Safira. Mas pela infiltração, também não parou a igreja. Tentou parar por meio da perseguição. Atos capítulo de número 8. A igreja foi perseguida, mas quanto mais perseguida, mais ela crescia. Tentou parar a igreja por meio da distração. Foi lá os apóstolos que tinham que pregar e levar a palavra e ensinar, mexer com obra social, entregar cestas básicas e etc. Mas aí eles oraram, tiveram discernimento, levantaram 7 diáconos para esse ofício e eles disseram, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então Satanás não conseguiu parar uma igreja que orava e que tinha uma vida centrada na palavra. E é essa igreja que no século 21 está fazendo a diferença para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quanto está inserido nesse contexto? Aleluia! Quanto está inserido nesse contexto? Aleluia! Glórias a Deus! É isso! Os dias de Gideão foi um dia complicado. E Gideão não era uma exceção dos que estavam fora dos padrões de Deus. Gideão não era um herói. Gideão não era um que se destacava em espiritualidade. Gideão era mais um que estava fracassando por 7 anos. Maior prova disso, que a Bíblia não registra, nem texto, nem contexto, imediato ou remoto. Não existe nenhuma citação que diz que nos 6 anos anteriores, Gideão escapou com a sua colheita. Significa que Gideão era mais um no meio da multidão. Ele tinha o mesmo estilo de vida. Mas naquele ano, Gideão fez algo diferente. E é isso, é fazer algo diferente que muda completamente a nossa história. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei de uma coisa, se você determinou esse ano fazer coisas melhores do que você fez no ano passado, a sua vida esse ano também será melhor, aleluia, do que foi o ano passado, o ano retrasado e assim por diante. Você crê nisso? A Bíblia vai nos dizer que, diante do problema que Israel está vivendo, o povo que vivia da agricultura e da pecuária, o capítulo número 6, o versículo número 1, 2, 3 e o 4 e o 5, vai dizer que tanto os animais eram tomados pelos midianitas, quanto o que a agricultura lhes dava. O trigo, das vinhas, o vinho, da oliva, o azeite, tudo era tomado. E a Bíblia diz que o povo ia empobrecendo cada dia mais. Estou dizendo que nós temos um problema na economia. O PIB não estava legal.
O mercado internacional não estava muito bem. As notícias ao redor eram que daquele povo lindo, maravilhoso, triunfante, funcional, que estava na liderança de Moisés e de Josué, agora está tendo uma dificuldade. Por quê? Porque abandonaram a oração, porque abandonaram a sua fidelidade, porque abandonaram a palavra. A nação se submergiu em um caos ímpar e fatal. Quando nós olhamos o mundo atual, também não é diferente. Observa que o capítulo 6 diz que o povo habitava em covas e cavernas. Por quê? De tão forte que era a opressão do inimigo. Agora me diga, uma pessoa que tem a sua casa e morar dentro de covas e cavernas, isso é vida legal? Isso é uma vida antissocial. Mas era o povo de Deus, mas vivendo uma vida antissocial. Nós olhamos para o nosso Brasil hoje, o sistema carcerário, nós somos o terceiro país com o maior índice de população carcerária. São quase 700 mil apenados, fora mandatos aí de prisão para ser cumprido. Isso é vida antissocial. E quantos filhos de crente está lá? Quanta gente tem lá que Deus tem promessa? Quando nós olhamos hoje nos centros de São Paulo, escravo da Cracolândia, fritando crack dia e noite, multidões, isso é uma vida antissocial. O nível da mendicância aumenta a cada dia no Brasil. Isso é vida antissocial. É pauta, agenda da ONU de 2030, sanar o problema da fome. O homem já descobriu como dividir o átomo em prótons, nêutrons e elétrons, mas tem dificuldade de dividir o que tem com o próximo. E o mundo está com milhões de pessoas morrendo de fome. O mundo. São problemas sociais. No Brasil, pela lei, pela Constituição, é ilegal a prostituição. E você vê moças bonitas, rapazes bonitos se prostituindo. Isso é vida antissocial. E sabe, aonde o Estado não tem cumprido a pleno contento a sua responsabilidade, não estou dizendo que o Estado não está fazendo, eu digo que ele faz, mas aonde ele não está cumprindo a pleno contento, a igreja está indo. Está entrando com a palavra, está entrando com o evangelho e tem mudado, aleluia, inúmeras pessoas. É por isso que nós vemos ex-assaltante, ex-traficante, nós vemos ex-garota de programa, ex-homossexual. Nós vemos hoje gente que saiu das drogas, porque o evangelho faz isso, aleluia. Aonde o Estado às vezes está falhando, a igreja está cumprindo bem o seu papel. Nós viemos, aleluia, para pegar os que vivem a vida antissocial e dar-lhes sentido, levar eles a entender que eles foram feitos para serem chamados filhos de Deus. Quantos já têm cumprido esse papel? Quantos já têm cumprido esse papel? Deixa eu ver. Quantos já têm cumprido esse chamado? É isso. Nos becos, nos valados, lá na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, lá na universidade, na empresa onde você atua, como parceiro ou como empregador. É nossa responsabilidade difundir o evangelho. Como a nação de Israel estava passando por problemas, o mundo está passando por problemas. O mundo está enfermo. A moral na UTI. O mundo está enfermo. Porque abandonou Deus, que é a fonte da vida. Porque abandonou a verdade, que é a base da ética. E porque abandonou o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Mas a igreja segue triunfante. Pode sofrer perseguições, passar luta, batalha. Quantos crentes estão aqui com problemas na vida financeira, familiar, sentimental, profissional, emocional, cultural, mas está dando glória e adorando a Deus, porque você não serve a Deus pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário, aleluia! Aramacau, a Sérgia, aleluia! A igreja segue triunfante, propagando o evangelho de Cristo. Porque só o evangelho transforma o ser humano em 3 dimensões. Na maneira de ser, na maneira de crer e na maneira de ver. Na maneira de ser, porque muda comportamento. Ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce adúltero. Ninguém nasce, meu irmão, ébrio. Não. Ninguém nasce numa vida de torpêndias, de imoralidade. Não. Isso é comportamental. Mas o evangelho muda o ser humano na maneira de ser. Também muda na maneira de crer. Tem um monte de gente crendo num monte de coisa errada. Muda na maneira de crer, que eu chamo de convicções. Tem gente que acredita que gato preto dá azar, que virar o ano de branco dá certo. Tem pessoas que acreditam piamente que sogra é um azar na vida. São crenças universais. Tem gente que tem crenças limitantes, crença de escassez, crença de incapacidade.
Mas o evangelho muda o ser humano na maneira de crer. Aleluia. Ele gera convicções certas, pautadas pela Bíblia. E o evangelho muda o ser humano na maneira de ver. A cosmovisão. Nós paramos de enxergar só a nossa igreja. São Paulo. Quando o evangelho te atinge, você vê o estado de São Paulo. Você vê o Brasil. Você vê os 5 continentes habitados. Você vê o universo. Você enxerga a eternidade. Só o evangelho tem poder de fazer o homem ter essa cosmovisão, essa visão macro, enxergar a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Daramaia, aleluia! O evangelho tem esse poder. A nação estava vivendo um período difícil, complicado, superficial. Era terríveis os dias de Gideão e do povo de Israel. Não é muito diferente do que vemos no mundo nos dias de hoje, irmãos. A marca distintiva da sociedade atual é a superficialidade. O ser humano, embora eu não quero generalizar, se tornou raso em suas avaliações. Falta reflexão, falta introspecção. Mas às vezes está atarefado demais para avaliar a si mesmo. Prefere ficar avaliando a vida dos outros. Jorge Carlin fala do paradoxo do nosso tempo. Ele diz que nós multiplicamos nossos bens e reduzimos os nossos valores. Nós já fomos à lua e voltamos de lá. Mas temos dificuldade em atravessar a rua e cumprimentar o nosso próximo. Em convidar mais alguém para vir na igreja. A superficialidade que atingiu a sociedade atual que não conhece Deus, às vezes também atinge nós que estamos dentro do templo. E nós temos que tomar cuidado. Essa é a era do fast food e da digestão lenta. Esse é um tempo que falta-nos um solilóquio. Irmos para a frente do espelho e nos analisar. Esse é um tempo difícil. Porque é a época de casas chiques, lucros acentuados, 3 empregos. E por causa da ausência, nós temos filhos problemáticos. Por causa da ausência, nós vemos lares despedaçados e vários divórcios. Nós vivemos um tempo difícil dentro dessa sociedade. Mas uma coisa eu sei, irmão, foi cantada aqui hoje, sobre a Nova Jerusalém. Aleluia! Está chegando a hora, irmãos. Eu acredito piamente nisso. Está chegando o tempo, aleluia, que quem quiser ficar para trás fica, mas a igreja que tem identidade, ela vai partir, ela vai subir, ela vai encontrar com o Senhor nos ares, aleluia. Essa é a nossa bendita esperança. É isso que não nos permite nos perder no meio da superficialidade da sociedade atual. É isso que faz nós perseverarmos na sã doutrina, na palavra, na oração, na comunhão. Aleluia! A nação de Israel estava em dias complicados. Mas a Bíblia diz, e lembre-se que eu estou pregando uma mensagem sobre o tema, a vitória no pão torrado. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, está no capítulo 6, versículo 5 em diante, que no meio daquela turbulência, daquela problemática, o povo orou. Irmãos, demorou 6 anos para a chave virar, para cair a ficha. E eles entenderam que a solução estava mais perto deles do que eles imaginavam. A Bíblia diz, eles orou. E quando eles oraram, Deus levantou um profeta. Está no versículo 7, 8 e 9. Bastou eles orar. Eles oraram. Deus levantou o profeta. O profeta diagnosticou o problema, apresentou a solução e a vida de Israel começa a mudar. Você já observou que a maioria das coisas que nós não temos se não pedirmos. Porque a Bíblia diz, pede e dá-se-vos-á. Vou repetir. A maioria das coisas que nós não temos porque não pedimos. Porque se pedimos, Deus dá. O povo orou e Deus levantou um profeta. Fala para essa pessoa que está do teu lado. Quando nós oramos, Deus levanta profetas e profetizas. Aleluia! E a igreja precisa, a cada dia mais, de profetas e profetizas no século 21. Eu não estou falando de uns cambalachos que tem por aí nas redes sociais, não, mano.
Estou falando de profetas e profetisas. Deus precisa disso. A igreja do século 21 precisa. E eu creio que Deus tem levantado, aleluia, para a glória de Deus. Porque eu tenho visto por onde eu tenho passado. Deus tem levantado pregadores, pregadoras, homens e mulheres, comprometidos com a palavra, para falar em tempo e fora de tempo, aquilo que Deus está mandando na terra, aleluia. E sem se preocupar. Sim ou não? Eu digo isso. Às vezes, doutor Elias, eu falo muito isso. Eu chego em igrejas para pregar, às vezes sou antecedido por pregadores também que pregam um dia antes que eu pregue no evento, e é muito fácil. Como você distingue um profeta? O profeta que na congregação de um povo simples, pula, relampeia, sapateia, dá lugar, que dentro de uma regional, pula, sapateia, relampeia, dá lugar, exorta os irmãos, cajado nos irmãos. Mas quando chega na sede, ele fala baixinho, parece que ele perde o poder, a autoridade, tem um problema. Ou é um problema com a identidade, ou a autoridade que ele não entendeu ainda, que Deus lhe deu para ministrar. Com muito respeito a todos os pastores dessa igreja que é maravilhosa. Mas quando eu entrei aqui, eu me senti em casa. Quando eu entrei aqui, fiquei totalmente à vontade. E sabe por quê? Porque o Deus da Assembleia de Deus de Perus, é Deus que é o dono desse lugar. Levantou pastores maravilhosos para administrar, para cuidar. Mas é Deus o dono desse lugar. E é esse Deus que eu acredito que mais uma vez nessa noite vai falar ou vai continuar falando com a sua igreja, como já tem falado em outros dias. Vai operar milagres nesse lugar, vai fazer maravilhas como já tem feito. E vai continuar levantando profetas e profetisas como ele tem feito, aleluia. Mas Deus está exigindo de profetas e profetisas mais audácia, mais ousadia. Calabarachura macalamaia sérgia. Daramaia como Anúbia. Deus está querendo isso. Hoje a gente anda por aí, irmão. Os pastores já estão chateados, já não aguentam mais. Um monte de bajulação, de gente perturbando, e bajula de uma rasgação de seda. Eu estou falando, eu tenho alguns lugares que eu vou pregar, que os pastores mesmo falam, pastor Márcio, porque não se encanta com isso, irmãos. Os pastores estão chateados com... Você não vem aqui para perder tempo, nossos pastores não estão aqui para perder tempo. A igreja está orando, você vem aqui para ouvir Deus falar com você, para Deus tocar a sua vida, você vem aqui para adorar o Senhor, aleluia. Essa é a casa de Deus, aqui é o lugar de nós temermos. Oh, aleluia. Eu não sei se vocês vão compreender, quando eu sentei ali, Deus me deu uma visão. E é uma visão, é estranho, porque era uma coisa dentro da outra, mas... Quando eu estava sentado, eu vi que quando eu assumi o microfone e pregava, era como se fosse uma onda de calor que saía daqui e ia em direção à igreja. Ao mesmo tempo, por isso que eu digo que é uma visão meio estranha, que era uma coisa dentro da outra. Eu via como uma cachoeira que descia de cima, águas. A água batia sobre a igreja, mas não molhava ninguém, mas batia sobre a igreja. Eu vi essa água batendo. E o Espírito Santo de Deus me comunicou algo. Disse assim, hoje, enquanto a palavra é pregada, essa onda que vai renovar pessoas, essa onda que vai curar pessoas. E não se assuste, enquanto eu prego a palavra de Deus, pessoas que entrou aqui com enfermidade na pele, no sangue, nos ossos, nos órgãos do corpo. Depois do culto você vai procurar. E tem gente que vai dizer, a doença não está mais. Porque evangelho é poder de Deus. E eu creio no que eu vi, meu irmão. Eu tenho certeza do que eu vi. E eu não estou aqui para enfeitar o pavão. Eu sei o que eu vi. Eu vi uma onda que ia daqui para lá. E Deus tocava a igreja. E eu sei que Deus curava a gente. Que Deus curava pessoas. E que milagre acontecia. E que gente que entrou aqui na fronteira do tombo e a queda, no limiar do escorregão, numa caminhada sinuosa e derrapante, frio, fraco, caído, desanimado, mas entrou aqui buscando a Deus. Deus vai te renovar nessa noite. Deus vai renovar nessa noite. E tem água que purifica, que lava neste lugar, aleluia. Cadaramaia, Xarabacalamassúbia, Cadaramaia, Sérgia, Diomanagai, Calamar. O povo orou, Deus levantou um profeta. O povo tinha deixado de tratar Deus como exclusivo.
E é perigoso quando nós deixamos de tratar Deus como exclusivo. Porque quando a igreja trata Deus como exclusivo, Deus nos trata com exclusividade. Quando a igreja trata Deus como exclusivo, quando nós tratamos Deus como exclusivo, Deus nos trata com exclusividade. O que é isso, pastor? Amar, Deus ama a todos. Salvar, Deus salva a todos. Mas tem coisas que Deus só faz comigo. Tem coisa que Deus só vai fazer com o pastor Joinville. Tem coisa que Deus só vai fazer com o pastor Jeremias, com o nosso doutor Elias. Tem coisa que Deus só vai fazer com o obreiro, com o pastor evangelista que está aqui. Tem coisa que Deus só faz com você. Eu estou dizendo que tem coisa que Deus faz na sua empresa que ninguém entende. Que Deus faz na sua vida educacional que ninguém entende. Tem coisa que Deus faz na tua vida que alguém olha e não entendi nada. Não é para entender. Deus é assim, missionários. Não é para entender, irmão. Karl Barth, um teólogo suíço, falando da alteridade de Deus, ele disse: o homem luta, estuda, escava, procura com a sua formação tentar descobrir Deus. Quando ele acha que sabe tudo de Deus, Deus é outro. Aleluia. Deus é outro. Glória a Deus. Trata Deus como exclusivo. Israel parou. Mas quando eles oraram, Deus levantou um profeta, Deus levantou um profetisa. Deus tem compromisso com essa igreja, porque vocês estão de joelho. Aleluia! E Deus está respondendo a oração. Propósito que você fez esse ano, metas que você traçou para esse ano, plano que você já elaborou para esse ano, data que você já deu para alcançar certos resultados. Deus está dizendo: ei, igreja, prepara porque eu vou fazer. Alabaia, canto camanaia. Ei! Gideão, ele decidiu fazer diferente. O povo orou. Deus levantou um profeta. Deus falou: o Gideão, vou fazer diferente. O Gideão não apenas orou. Ele foi lá e agiu. E só age quem muda a mentalidade. Se a mentalidade não muda, realidades também não mudam. Se a mentalidade não muda, você não entra em ação. Por que Gideão deixou de malhar trigo na eira e foi malhar no lagar? Entendimento, consciência. Falou: peraí. Por 6 anos eu perdi. Vou continuar a fazer a mesma coisa? Não dá. Mudança de mentalidade muda qualquer realidade. Quando mudou a mentalidade dele, ele deixou de malhar trigo na eira e foi malhar no lagar. Ele saiu daquela ideia de só orar e decidiu agir. Orar é bom, crente tem que orar. A vida sem oração não funciona. A receita para milagre é antiga. Tem que ter particular com Deus. Mas escuta, tem que entrar em ação. Nós vivemos numa época de muita procrastinação. Estou pensando em voltar a dar dízimo, pensando em voltar a dar oferta. Mas só está pensando. Estou pensando em iniciar um namoro, pedir noivado e casar. Mas só fica pensando. Estou pensando em me inscrever num concurso público. Estou pensando em empreender e abrir meu negócio. Estou pensando em fazer um doutorado, um mestrado. Estou pensando em me inscrever na faculdade. Estou pensando em concluir meu fundamental, meu ensino médio, ainda que a idade já passou, porque é possível. Estou pensando em me engajar mais no CONAMP. Estou pensando em trabalhar mais nos departamentos de adolescente, de jovem, da senhora, dos senhores, no corpo de obreiro. Estou pensando. Não, a vida não é para quem fica pensando, é para quem age. É para quem faz. A maioria dos resultados que nós não temos se esconde atrás das tarefas que nós não executamos. A maioria dos resultados que nós não temos se esconde atrás das tarefas que nós não executamos. Porque se você fazer, Deus honra. Se um dia Moisés foi inventado de orar. Irmão, orar na hora errada. 600 mil bigas de guerra atrás dele, sem contar infantaria, cavalaria, fronte, retaguarda. 2.800.000 pessoas sob a liderança dele. Responsabilidade demais. E aí, diante daquela responsabilidade, ele foi orar. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, quando ele clamou, na hora veio a lapada de Deus. Quando ele foi orar, Deus disse: por que clamas a mim? Hermeneutizando o texto. Não é hora de oração. Você já tem uma vida contínua de oração. Você já clama, você já busca. Você já tem comunhão comigo.
Diga ao povo que marche, é hora de agir, é hora de ação, é hora de se mover, é hora de fazer. Tem que voltar a dar dízimo, volta. Tem que voltar a orar, ore. Tem que voltar a trabalhar mais na obra, volte agora. Tem que se inscrever no concurso público, se inscreva. Tem que fazer a faculdade, faça. Tem que concluir algum projeto, conclua. Deus está dizendo, tem poder quem age. Agora tem que agir na direção certa, tem que agir debaixo da vontade de Deus. Aleluia, aleluia, Daramaia, Daramacalacérgia, Daramassúbia, Jomanai, Daramacalabacérgia, Daramacomi, Daracérgia, Dorama. É engraçado, pode sentir aí agora a presença de Deus fazendo um milagre. Eu vi um raio-x de colunas, pastor, mas dor de coluna, isso é normal, todo mundo tem. Tem uma coisa, agora ser curado é outro. Revelar que está com dor de coluna é uma coisa, agora dizer que Jesus está curando e Jesus te curar é outra. O Espírito de Deus está me dizendo, eu vi o raio-x da coluna e Deus disse, eu estou curando. E recebe essa unção que te queima aí agora, na coluna vertebral, na cervical. Você tem problemas, irmão, aí nos ossos, agora recebe cálcio e líquido nos ossos, porque o Senhor desta igreja está curando nesta noite. Arabai, Larabassúbia, Laramacalacérgia. Ei, a vitória no pão torrado. Gideão decidiu mudar. Deixou de malhar trigo na ele e foi malhar no lagar. Quando ele foi malhar trigo no lagar, o que aconteceu? Deus apareceu para ele. Que o anjo do Senhor, bem sabe nossos queridos pastores, que ali ele é tipológico. É aquele que nós hoje chamaria de Jesus. É uma da divindade, da trindade. Que apareceu para Gideão. Disse, o Senhor é contigo. Porque quando eu oro, Deus levanta profetas e profetisas. Mas quando eu ajo, o próprio Deus entra em cena para consumar milagres. Gideão agiu, Deus apareceu. Não, 7 anos de problema. Bastou orar e agir. Olha só. 7 anos de problemas. Bastou orar e agir. Fala, orar e agir. Diga, agir e orar. O anjo apareceu. E o Senhor é contigo. Aí ele disse, o Senhor é comigo? Então deixa eu começar reparando coisas. Reparar veredas antigas. Espere que eu volte. E coloque no altar aquilo que eu parei de fazer. Que Israel parou de fazer por 7 anos. Deixa que eu coloque no altar uma oferta. Deixa que eu coloque as primícias. Deixa que eu coloque no altar a minha vida financeira. E Deus disse, eu esperarei. E ele foi, preparou pão cru, em algumas grafiei bolos, mas nas cópias dos originais não é bolo, é literalmente pão. Quando o ex-padre João Ferreira de Almeida faz a tradução, ele foi feliz, colocou pão. Aí depois o povo foi mudando, e no final está bolos. Mas no final bolo, pão, tudo é trigo, né, pastor? E tudo alimenta a fome, mas é pão. Gideão volta com pão e volta com carne crua, pão cru e carne crua. Coloca no altar. Quando ele colocou no altar, a Bíblia diz que o ser que estava ali, estava na forma humana, pegou um cajado que estava nas mãos, foi no altar e fez isso. Tocou. A Bíblia diz que quando tocou, capítulo 6, verso 21, diz, subiu o fogo da rocha. Porque o altar é de pedra, tosco. Subiu o fogo da rocha. E aqui começa o processo. Subiu o fogo da rocha. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que fogo na Bíblia, quando ele é provocado por Deus, ele nunca sobe. Fogo na Bíblia, quando é provocado por Deus, ele sempre desce. Está escrito, Elias montou um sacrifício parecido, 1 Reis 17, clamou e desceu fogo do céu. Elias está em cima do monte, chega um camarada com a ordem de um déspota egocêntrico e diz, desce, nós vamos levar a força, hermeneutizando o texto. E Elias disse, eu sou homem de Deus, caia fogo e vos consume. E aconteceu por 2 vezes. Jesus vai evangelizar Samaria pela primeira vez, foi rejeitado. Tiago e João grita, quer que a gente manda cair fogo do céu, para que mate tudo?
Jó, no ápice de suas perdas, os servos não entenderam o que estava acontecendo no processo e julgaram ser Deus o autor do fogo que desceu e disse: fogo de Deus caiu do céu, matou tudo e só eu escapei para trazer a notícia. De maneira que fogo na Bíblia, quando provocado por Deus, ele desce. Mas para Gideão o fogo não desceu. Para Gideão a Bíblia diz: o fogo subiu. Porque quando eu trato Deus como exclusivo, Ele me trata com exclusividade. Tem coisa que Ele só faz comigo. Tem coisa que Ele só faz com você. Tem coisa que Ele só faz com a sua história. E vai entender, irmão. Deus gosta de você assim. Ele quer fazer na tua vida, Ele quer fazer na sua história. E aí, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para reclamar? Porque não molda dentro do meu padrão. Deus é Deus, irmãos. Ele gostou. Para Gideão o fogo não desceu, para Gideão o fogo subiu. E resumindo, fogo no pão dá o quê? Fogo na massa crua dá o quê? Hã? Torra não. Eu vim da roça, eu morei na roça. Aqueles fornos a lenha, minha mãe aquecia. E depois pegava o pão cru e colocava dentro. Tipo um murunduzinho assim, ó, fogão a lenha. O forno. E colocava a massa crua. Primeiro estágio da massa crua, ele assa. Padaria, lembra? Assa. Mas se o fogo continuar, o que acontece? Não queima não. Torra. Vocês nunca comeram torradinha? É bom no café, né, doutor? É bom no café. Passa ali uma manteiguinha, leva ao forno. Pão torrado. E já achamos o tema da mensagem, a vitória no pão torrado. O pão eu já achei, agora nós temos que achar a vitória. E a partir de agora, irmão, fica mais acurada a coisa, vai ser mais rápido. Mas se o fogo continuar no pão que torrou, o que acontece? Queima. E se continuar? Último estágio. Desaparece. Desintegra. Por que o próprio Deus desceu? Por que o fogo subiu? Porque o próprio Deus desceu para pegar o que estava sendo colocado no altar e levar. Porque tudo que eu coloco no altar sobe. Vou repetir. O fogo subiu, Deus desceu. Porque tudo que eu coloco no altar, sua empresa está no altar? Seu ministério está no altar? Sua família está no altar? Seus filhos estão no altar? Seus diplomas estão no altar? Seu chamado está aqui ligado no altar? Porque tudo que eu coloco no altar sobe. Daramacaia, Jomanagassubi, Alabandacomanaracérquia. Oh, Xarabacomanagassúbia. Você está recebendo de Deus aí? Você está recebendo de Deus aí? Você está recebendo de Deus aí? Deixa eu ver. Você está recebendo de Deus aí? Aleluia. O fogo subiu. Deus aprovou. Aí sabe o que Deus falou para o Gideão? Você vai vencer a batalha. E aí todo mundo conhece a história. Gideão reúne 32 mil soldados em cima do monte. 32 mil soldados é muito? Sim ou não? Sim ou não? Você já olhou os midianitas quanto eram? Irmã Lígia, a Bíblia diz no capítulo 8, verso 15, dividido em duas partes. 135 mil midianitas. Você imagina comigo. 32 mil contra 135 mil. Mas eu não sou bom de matemática. Pensa numa jumenta de duas patas, na área de matemática sou eu. Mas eu fui fazer um cálculo antes de vir para cá, porque eu preparei a mensagem com carinho. 32 mil, se fosse para a guerra, doutor, se fosse para a guerra, teria que ser um israelita para derrotar 3 midianitas. E sabe o que Deus falou? É muito. Leva para o monte. Grita em cima do monte. Os que for covarde, casado recentemente, porque até um ano de casado, meu pastor, não podia ir para a guerra. Tinha que cuidar da mulher. Gerar os filhos.
Irmãos, desce 22 mil. Gideão fica com 10 mil. Se Gideão vai para a guerra com 10 mil, irmãos, teria que ser um israelita para derrotar 13 a 14 midianitas, já que o número de pessoas não tem 13,5. 13 a 14 midianitas. E sabe o que Deus está falando? É muito. Leva para o rio. Os que bebem água de um jeito, coloca de um lado. Os que bebem água de outro jeito, coloca do outro. Você está entendendo que o problema de Deus não é número? O problema de Deus é com glória. O tempo dele é para que o povo não se glorie. Entende isso aqui? Problema para Deus não é nada. O que Ele quer saber de você é o seguinte: para quem vai ser a glória? Se você começar a pregar e entregar a profecia, a revelação com profundidade, para quem vai ser a glória? Se você ministrar e Deus começar a fazer enfermos serem curados, para quem vai ser a glória? Deus está preocupado com isso. Se a sua empresa que está no vermelho, se sair do vermelho, a glória vai ser para quem? Se o seu diploma, que isso, Jesus, Deremaia. Se o seu diploma que não está gerando recurso e você investiu para isso, começar a gerar, a glória vai ser de quem? Deus só está preocupado com isso. Deus está dizendo, se você estiver disposto a dar a glória para mim, eu vou fazer com você coisa que vai assombrar as nações. Darabacau a Sérgia. Eu te guardo. Eu te sustento e eu te livro. Eu ainda não cumpri umas promessas ainda com a tua casa. Por isso tu não partiu ainda. Porque eu tenho coisas ainda contigo nessa terra. Essa é a palavra que Deus disse. Sou saúde para você. Calabara Sérgia. Sou livramento para a tua história. Daramacala Sérgia. Sou cuidado, eu sou protetor. Daramaia, Comandagassúbia. Daramaia, Cala Sérgia. Eu via um papel caído no chão. E eu via ligado à sua mente. Era conhecimento. E eu via esse papel caído no chão como um certificado, um diploma, alguma coisa assim. E eu vi um cifrão que subia dele. Deus disse, de onde não estava saindo recurso, vai começar a sair. E meu nome vai ser glorificado na sua vida. Calabara Sérgia, prepara para ver meu nome exaltado. Daramaia. Calabara Cominaia Sérgia. Adaia Comanagas. Ei, escute isso aqui. Vai fechar o sermão. Escute isso aqui. Nós vamos ver agora Gideão com 10 mil. Beberam água, 300 de um lado, 9.700 do outro. Se Gideão pensa como eu, diz, pronto. Pelo menos tenho 9.700. Porque nós somos tendenciosos a apostar onde Deus não aposta. Investir onde Deus não investe. Nós vamos por números. Sarri, Laplace, os mestres da matemática deram um nó nos 82 bilhões de neurônios, tentando entender esse Deus, que pega 5 pães e 2 peixinhos, faz multidão, 5 mil homens começando o irmão, 300 ir para a batalha, é um israelita, para derrotar 450 midianitas. Deus falou, agora está boa a batalha. 1 contra 450. Fala para o irmão que está do teu lado, é quando sai do teu controle que Deus se revela. Fala, é quando sai do teu controle que Deus manifesta. Não é doutrinário, não estou dizendo que tem que sair do controle para Deus fazer. Mas estou dizendo que se sair do controle, às vezes é necessário para Deus revelar a glória e mostrar que Ele é Deus. Eu vi uma aquisição para o ministério do Perus. Eu vi uma assinatura, eu não vi uma caneta comum que assinava. A caneta se destacava. Na forma dela, na aparência dela. Eu vi uma assinatura, eu vi escrita aquisição acima da tua cabeça. Eu vi um plano, uma planta arquitetada, um projeto. E o Senhor Deus manda te dizer, Daramaia, eu tenho a chave, a senha do cofre.
Não era para tu ter assumido esse ministério lá atrás, mas eu te peguei. Eu venci por ti os opositores. Eu impedi que te freassem. Eu impedi que te parassem. Eu fui quem não deixei que eles tirassem a cadeira. Eu coloquei você, porque eu, o Senhor, tinha um projeto por meio dos teus neurônios, por meio das tuas ideias, por meio da tua cabeça. Às vezes tu está parado no teu quarto e a tua mente, os neurônios fervilha, pensando em projeto. Deus manda dizer assim, ó, lá no recôndito da tua alma, coisa que às vezes nem com a tua esposa tu compartilha. Deus diz assim: eu sou Deus que financia o projeto. O Espírito do Senhor me mostrava sobre os jovens. Eu via canudos na mão, eu vi o capelo sendo lançado, mas Deus me falava especificamente para alguém. O Espírito Santo de Deus me falava especificamente para alguém que se via numa situação apertada financeira e querendo parar e travar tudo. Deus diz assim: vai em frente, porque eu estou abrindo uma porta e eu estou cuidando. Escuta, Gideão com 300, 1 contra 450. Gideão foi chamado de valente por Deus? Sim ou não? Deus chamou Gideão de valente? Agora o capítulo 7, verso 13 diz que Gideão está com medo. Porque tem desafios que revelam a nossa humanidade. Tem desafios que revelam a nossa humanidade. E não tem nada demais, irmão, você às vezes revelar que você tem dificuldades, problemas, que você não é o super-homem, que você não é a super-irmã, não é a Mulher Maravilha. Não tem problema nenhum. Às vezes você se despide diante de Deus e diz: Deus, eu não estou bem. Emocionalmente não estou legal, financeiramente não estou legal, profissionalmente não estou legal, no ministério não estou legal. Não precisa manter aparências. Deus não quer, não gosta. Entenda a sua dualidade. Paulo entendeu a sua dualidade e nos deixou num legado teológico. Tem gente que não entendeu. Paulo disse claramente que eu sou luz, mas eu sou treva. Eu sou bom, mas eu sou mal. Eu sou espiritual, mas eu sou carnal. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Sabe como que ele resolveu o problema? Quando ele entendeu sua dualidade, ele diz: mas eu dou graças a Deus, porque em Cristo Jesus, Calabaia, Xarabacanta Sérgia. Ei, Deus pega Gideão com medo e diz: se ainda temes, capítulo 7, verso 10. Pega teu moço puro e entra dentro do arraial dos midianitas, porque lá eu vou revelar na boca do inimigo a sua vitória. Gideão foi. Era noite, como era comum nas batalhas, em vales. Lugar profundo embaixo, extenso, montanhas do lado. Gideão desceu sorrateiramente pelo vale. E quando ele está chegando à noite, tudo escuro, uma sentinela estava dormindo e acordou. Era hora de troca de turno. E na hora da troca de turno, o que acordou, acordou com um sonho. E quem deu o sonho foi Deus. E às vezes Deus faz o ímpio sonhar para revelar e realizar projetos na sua vida. Lembra de Faraó? Lembra de José? Às vezes o ímpio sonha para realizar projeto em nós. O cara sonhou, acordou. Quando ele chegou ao companheiro dele, Gideão escondidinho, ninguém viu. Ele começou a contar para o companheiro, capítulo 7, versículo de número 13, 14 e 15. Ele diz: eu tive um sonho. A vitória no pão torrado. Ele diz: no meu sonho, eu vi o céu aberto. E eu vi descer do céu. Está aí no capítulo 7, verso 13 e o 14. Eu vi descer do céu. E desceu rodando. Desceu girando. E desceu girando. Um pão torrado. E o pão torrado que desceu do céu girando, rodando, se movendo, foi na tenda de um soldado midianita e bateu, e ela virou. Foi no outro, bateu, e ela virou. Foi na tenda do outro, bateu, e ela virou. E foi na tenda do comandante das tropas midianitas, bateu, e ela virou. E ficou transtornada, e ficou arruinada, e ficou de cabeça para baixo, diz o verso 14. O outro soldado interpreta o sonho e grita: esse pão torrado não é outro, senão Gideão, varão israelita, o Deus de Israel, disse ele, entregou todo o arraial dos midianitas na mão de Israel.
A vitória não veio por causa dos 300 homens, 300 cântaros, 300 trombetas, 300 tochas, não como elemento primário. A vitória veio por causa do pão torrado que foi colocado no altar, porque tudo que eu coloco no altar sobe, mas tudo que sobe, lei de Deus nomeada por Newton, tudo que sobe, desce. Tudo que você coloca no altar, Deus traz na forma de resposta, de vitória, de milagre na sua vida. Se coloca de pé, por favor. Cadaramaia. Deus está visitando você na sua casa. Deus está visitando você na sua casa. Está visitando você aí no Instagram, no YouTube. Deus está fazendo um milagre na tua vida. Comprometa-se com o altar. Aleluia! Quando o Gideão colocou 300 homens, irmão, 300 cantos, 300 trombetas, 300 tochas, a vitória já estava revelada. O inimigo já sabia que ele ia perder. E na vida é assim, é aqui na mente que eu ganho, é aqui na mente que eu perco. Ele já sabia o que estava perdido aquela batalha. Ei, Deus está dizendo, é aqui ó, que você ganha, é aqui que você perde. Aleluia! A vitória já estava garantida no pão. Aleluia! E é isso que Deus faz. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que está afastado do Evangelho. Já foi crente, já serviu ao Senhor, mas se afastou. Você que está em casa, nos vendo nas redes sociais, e que quer entregar sua vida para Jesus. Quero que você escreva aí, você que está entregando sua vida para Jesus, escreve aí o seu nome, diga, eu aceito, eu declaro Jesus como meu Senhor, e eu declaro Jesus como meu Salvador. Escreve aí você que está nas redes sociais, você que está nas mídias digitais, vai lá, declara, eu aceito. Tem alguém aqui dentro que está afastado? Ou que nunca foi evangélico, quer entregar sua vida a Jesus, quer se comprometer com o altar? Tem alguém? Existe alguém? Eu quero te conhecer. Existe alguém? Tem alguém? Levanta uma das suas mãos, eu quero te conhecer. Alguém quer entregar sua vida para Jesus pela primeira vez, ou se reconciliar? Nós temos alguém? Não temos? Ok, eu vou orar. Posso orar? Posso orar, pastor? Eu vou orar. Eu quero abençoar em nome de Jesus a sua semana. Ao sair daqui, eu tive a alegria de escrever alguns livros. Escatologia, tudo sobre Apocalipse. Escatologia religiosa, científica e bíblica. Olha lá, tem uma pessoa lá, acho que entregando a vida a Jesus. Ô, glória! A igreja pode aplaudir Jesus? Eliane Oliveira, entregando a vida dela a Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, a igreja pode dar glória por essa alma. Olha a festa de Adeperus por vocês. Gabriela Silva entregando a vida para Jesus. Aleluia. Glória, Eliane Oliveira, Gabriela Silva. Deus abençoe, eu vou orar pela sua vida. Escatologia é um livro, a importância de você administrar a sua vida financeira, pessoal, familiar, empresarial. Saber investir em renda fixa, renda variável e daí por diante. Outro livro que eu amo, que eu escrevi também. O sucesso da fé cristã. Fé, irmão, é igual um copo de água. Às vezes eu tenho, prego o culto inteiro e não uso. Fé todo mundo aqui tem, mas às vezes não usa. Usa mais ou menos. Aqui eu explico didaticamente como você usar melhor a sua fé. E por último, esse. O poder da mente transformada. Romanos 12, 2. Mas com muita ênfase aqui, dentro da área da neurociência. Sem abrir mão da Bíblia e da teologia. Saudável. Você pode passar lá fora e adquirir. Vai estar lá na saída. Tá bom? Dinheiro, Pix, cartão, como você quiser. Abra tuas mãos. Você que tem algum tipo de enfermidade agora, se ainda tem, coloca as mãos aí. Você que está passando por problemas na sua casa, na sua família, no seu lar, esse é o momento do milagre acontecer se Jesus quiser. Você que está precisando de um renovo, essa é a hora. Inclina a tua cabeça. Se quiser falar em línguas da glória, fique à vontade. Essa é a casa de papai. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua noiva, tua igreja, teus filhos, teus servos. Em casa, nós vemos aí, Deus, essas almas que estão entregando a vida para Jesus. Obrigado por elas, Senhor. Que o nome delas seja escrito no livro da vida. E que seja confirmado. Que elas sejam discipuladas, treinadas. Que elas possam procurar uma igreja mais próxima da casa delas. Ou se elas estiver perto de alguma Adeperus, que elas possam ir lá te cultuar, te adorar, te servir. E ser membro e cuidados nessa casa.
Abençoa, meu Deus, a cada um que está aqui dentro hoje. Ó Deus, enriqueça com toda sorte de bênção espiritual e material. Abençoa a vida financeira, familiar, sentimental, profissional. Cuida dos detalhes da vida de cada um, Senhor. Organiza nos mínimos detalhes. Põe no lugar o que está fora. Cumpre as tuas promessas, teus propósitos, teus desígnios. Continua usando o ministério, Pai. Me perusa, Pai, como tem feito pelos continentes. Honra cada dia mais. Abençoa esta obra. E que a vida seja extraordinária de cada um. E que essa semana seja maravilhosa, abençoada em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.